Marcos, capítulo 4. Outra vez, Jesus começou a ensinar junto ao mar e ajuntou-se grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se no barco, afastando-se da praia. E toda a multidão estava em terra à beira-mar, na praia. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina: Escutai, saiu o semeador a semear. Semeando ele, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Saindo, porém, o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, germinou, cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Então Jesus lhes disse: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus se achou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram acerca da parábola. Ele lhes disse: A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então Jesus lhes disse: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. Da mesma forma, os que recebem a semente em solo rochoso são aqueles que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Não tendo, porém, raiz em si mesmos, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Ele lhes disse: Vem a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama, pois nada há encoberto que não haja de ser revelado,
e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e vos será ainda acrescentada. Ao que tem, mais lhe será dado. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente à terra, dormiu e se levantou de noite ou de dia, e a semente brotou e cresceu, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, logo se lhe passa a foice, porque é chegada a ceifa. De novo ele disse: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Tendo, porém, sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Sem parábolas não lhes falava, mas tudo explicava em particular aos discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?